No Papo CCL de hoje a gente vai conversar sobre audiobooks. E olha só que eu terminei o meu primeiro audiobook. Eu fiz uma tentativa de ler audiobooks há uns 3 anos atrás. Um parênteses para você que está chegando no canal Comparando Livros agora. Então eu tenho um tempo de leitura aí, contando na data desse vídeo do YouTube, né, contando de 2018, mais ou menos uns 5 anos, caminhando para 6 de hábito de leitura e de paixão pela literatura. E eu fiz uma tentativa apenas de ouvir um audiobook há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Eu estava querendo praticar o meu inglês, eu estava começando a ler livros em inglês, estava bem empolgada com isso. E aí não deu certo, eu me dispersava muito. E por agora eu estava olhando o aplicativo da Amazon que tinha uns 4 livros que eu tinha comprado naquela época em áudio. E eu falei, vou botar aqui no carro, sem pretensão de saber se vai dar certo ou não, para ver como é que tá o meu inglês. Então deu certo, o livro que eu li foi o The Beginning of Everything. Essas diferenças que eu vou colocar, essas situações que eu tô querendo colocar aqui pra gente conversar nesse papo CCL literário, tá assim, considerando apenas essa leitura, esse áudio, ou esse livro, essa história que eu ouvi. Primeiro ponto que eu tinha como dificuldade, e tenho até hoje, com relação a ouvir, vai depender de cada tipo de leitor, de cada pessoa, que é a questão da dispersão. Ouvir uma história, para mim, ouvir uma aula é diferente de ler um texto. Ouvir esse texto é diferente de ler o texto para estudo, por exemplo. Assim como eu acho que eu percebi a ouvir essa história como entretenimento, tá? A leitura que eu fiz foi entretenimento, como todas a que a gente conversa aqui no canal Comparando Livros. Então, para mim, na hora que os olhos passam pelas palavras, a minha experiência é diferente de ouvir aquelas palavras. A parte cognitiva de compreensão da história e até de emoção da história também, ela se faz um pouco mais superficial quando eu ouço do que quando eu leio. Mas eu acho que isso vai depender de cada um. Uma outra diferença que eu percebi foi a questão do áudio e da leitura, de uma forma, talvez aí, dentro de prerrogativas culturais que a gente tem. Então, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. O áudio que eu ouvi, eu não sei se todos os livros são assim, eu acredito que sejam. O áudio contribuiu para minha imaginação, de uma forma que eu, né, Lilica, assim, eu acho que eu prefiro imaginar mais no vazio, o vazio da leitura, que as palavras, apesar das palavras conduzirem muito a nossa imaginação, quando o escrito é bom, fica fácil a gente visualizar, depende da nossa atenção também, claro, mas assim, o áudio, e claro que foi um livro fácil, porque eu ouvi em inglês. O áudio, ele tem uma voz, a voz tem uma entonação, essa entonação pode parecer, eu falo culturalmente, porque, por exemplo, a protagonista dessa história, que é a Cassidy, ela é uma moça que a voz que o narrador fazia era uma voz tendenciosa para ela ser, para mim, parecer uma pessoa fútil, mas ela não era fútil. Mas a voz colocada para ficar essa voz diferente do rapaz que era o Ezra, que é o protagonista, quem tá narrando, foi colocada de uma forma que para mim soou tendenciosa para ser uma menina fútil. E outras partes do livro também, a forma que o narrador contava, ele falar, por exemplo, uma frase alegre, cheio de firulas, pra mim ele tava, poxa, eu acho que ele não precisava fazer tanto, então vinha a interpretação daquela voz também. Eu acho que talvez aí chegue numa linha para um cinema, que é outra mídia que vai fazer uma tendência, vai influenciar mais quem tá assistindo, porque é áudio, visual, do que um livro. Então, a experiência literária de ler, para mim, soou mais liberta para minha imaginação, enquanto o áudio procurava me levar em uma determinada direção. E então, ouvir um livro, ouvir uma história foi uma experiência boa,
mas eu acho que eu ainda fico com algumas reticências com relação à experiência literária nessa audição. E quando eu vejo pessoas fazendo tudo e ouvindo histórias, e ouvir histórias faz parte da nossa vida. A gente ouve o amigo contando uma história que aconteceu com ele. O que me fez pensar foi, na leitura, apesar do escritor ele tá realmente querendo falar alguma coisa, eu penso assim que toda a produção e toda a imaginação que eu faço dentro desse aspecto de ler, apenas as palavras me levam para um mundo mais significativo. E por essa razão eu não me apaixonei pelo áudio como eu me apaixonei pela leitura, como hoje eu vivo a leitura. Mas eu não descartei essa forma de ouvir histórias. Porque será que a experiência vai crescendo? Porque a leitura também tem às vezes um crescimento da experiência. Quando a gente vai praticando essa experiência. Então a experiência de ouvir um livro, ela foi diferente de ler um livro. E aí fica esse papo, ler e ouvir um livro, quais as diferenças que vocês encontraram e se vocês acham que a sensação é a mesma. Ouvir a história, a mesma não vai ser, mas assim, ouvir uma história é tão gratificante quanto ler uma história?